Opa, tudo bom? No vídeo de hoje eu compartilho uma live com o Dr. Edenilson Lima, que é advogado especialista em direito de trânsito e atua na cidade de Jaú e região, aqui no estado de São Paulo. O Dr. Edenilson ele vai tratar nessa live sobre a responsabilidade civil dos órgãos no processo administrativo de trânsito. É isso mesmo. Muitas situações em que o órgão atua de forma equivocada acaba gerando a possibilidade de pleitear uma indenização por dano moral, material e assim por diante. E é justamente isso que o Dr. Edenilson traz na live de hoje, inclusive apresentando caso prático do escritório dele, onde a administração foi condenada a uma indenização por danos morais. Nós tivemos a oportunidade de estender um pouco esse leque também, falando sobre a responsabilidade do órgão no que tange a buracos na via, algum tipo de acidente, dentre outras situações. Uma live imperdível que eu deixo aqui para você. Então assista aí, no final a gente volta a conversar mais um pouquinho. Seja muito bem-vindo à nossa live do Trânsito na Prática aqui, não é isso? Muito obrigado por você que está aqui comigo nesse momento, eu quero te agradecer. Se você ainda não nos segue, né? Então, por exemplo, pegou esse convite de alguma rede social, mas ainda não nos segue, siga-nos aí, porque toda semana tem live. Essa semana passada e agora a atual, eu tenho feito aí um convite com alguns amigos, né? Algumas pessoas que são do nosso grupo, né? Para compartilhar alguns temas aí nas lives, mas eu sempre às quintas-feiras eu também faço as minhas lives aqui com conteúdo, inclusive na forma de slide, igual eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu tirar um pouquinho só os comentários para que vocês possam ver aí. E aí, assim, a gente sempre trabalha nessa questão. Muito importante que você, se você ainda não nos segue, siga-nos aqui no nosso Instagram, nas nossas demais redes sociais que tem aí. Se você gostar desse conteúdo, estiver gostando no decorrer, já vai dando aquela cutucadinha no coração, para o Instagram entender que isso é relevante, é um conteúdo relevante para a gente, tá bom? E o aviãozinho, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, que vai ser interessante para ele, não deixa lá de enviar, clica no aviãozinho e envia lá para o seu amigo, seu funcionário, seu colega de trabalho e assim por diante, tá bom? Então, dando sequência, deixa eu chamar o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Edenilson. Deixa eu procurar ele aqui. Dr. Edenilson Lima, da cidade de... Fazendo o convite agora para o Dr. Edenilson. Vamos ver aí. Vamos ver assim que ele aceitar. Aê! Bom dia, Dr. Edenilson. Bom dia. Tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Bom. Tudo tranquilo? Tô ouvindo, tudo jóia. Então tá bom. Bom dia, boa semana para você aí. Que Deus abençoe. E bora lá, né? Correndo atrás do lucro, né? Exatamente. É isso aí. Doutor Edenilson, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sempre digo isso, né? Que a docência acabou sendo uma dádiva para mim, de conhecer pessoas que se tornaram amigas, né? Você é um deles que virou um grande amigo aí, a gente tem esse contato, mesmo que à distância, a gente sempre tem o contato aí pelas redes sociais, os grupos aí de WhatsApp e assim por diante, né? Então, obrigado por ter aceito o convite aí, tá bom? Obrigado você por ter convidado e com certeza é um grande amigo que nós achamos aí, encontramos, né? É verdade. Uma família, como fala, né? O grupo Trânsito na Prática. É verdade. Quando eu falo de família, é bem isso mesmo, né? A gente cria uma amizade tão grande, né? Que alguns lá parece que eu conheço há anos, né? Então é muito legal mesmo. Isso é muito gratificante. A verdade é essa aí. É uma das coisas que não tem preço, né? São essas amizades, esse tipo de coisa aí. Muito bom.
Então vamos lá. Gente, doutor Edenilson Lima, advogado na cidade de Jaú. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando eu fui ministrar uma palestra na OAB de Jaú, falando sobre recurso de multa, né, doutor? E aí Isso. surgiu aí o primeiro contato e de lá para cá, acho que já tem o quê? Uns 2 aninhos, doutor Edenilson? Por aí, né? Foi em 2018, acho que mais 2018, ou né? menos É, agosto, julho, alguma coisa assim. já tem uns 2 aninhos aí, que eu estive lá na cidade de Jaú. E aí ministrei uma palestra lá na OAB, conheci o doutor Edenilson e de lá para cá a gente foi trilhando o nosso caminho aí e fortalecendo a nossa amizade. Mas, Edenilson, permita-me chamar só de Edenilson aqui, né? Ah, tá. Sem formalidade, né? Eu vou pedir para você se apresentar aí, falar um pouquinho da sua trajetória, como você chegou no trânsito, até toda essa questão aí, tá bom? Sim. Bom, meu nome é Edenilson Almeida de Lima, né? Sou advogado desde... Me formei em 2001. Em 2002 já fui aprovado na OAB. Agora, a minha trajetória no trânsito já vem de antes, porque vem da despachante também, né? Sim. Então, tenho quase 30 anos que começou em despachante. E aí sempre vem um recurso aqui, outro ali, e é uma área que eu gosto, né? Você é despachante? Sim, eu sou sócio de um despachante Ah, sim. também, né? Uhum. E aí a gente vai aplicando o direito, só que é o que eu falo, sempre falo nos seus cursos e tal. Eu acreditava que entendia bastante. Aí no recurso começando do zero, eu vi que não sabia nada. Eu, E aí, daí abriu minha mente para começar a estudar, sim. porque muita coisa que a gente achava que sabia e não era bem por aí. Então, tem ajudado muito os cursos, inclusive, né? Legal. Essa questão de despachante, eu até desconhecia que você. Então, antes mesmo de advogar, você já tinha uma atuação na área do trânsito dentro dessa questão de despachante. Isso. Legal. A grande parte das pessoas que atuam é, com o trânsito, né, nessa parte de recursos, tem um familiar, sempre teve uma vertente aí, seja de CFC, seja despachante, seja como agente de trânsito, mas tinha um passado que ligava a área, né? E aí, Exato. Ou policial, sim, fiscalizador, né? uhum, Porque é uma área que nós não aprendemos na faculdade. sim, Então, se não tiver um conhecimento mínimo, fica difícil, porque verdade. fica assim. E uma das coisas que você falou, Denilson, isso me marcou realmente quando a gente começou a conversar perto lá da data da palestra, quando a gente começou, do curso, começando do zero lá que a gente fez. Você retomou agora, falou até, achei interessante porque você falou assim que pensava que sabia. E tem muita gente que tem essa visão, e acredito que você conhecia já muita coisa, né? Isso É que é. Mas assim, tem muita gente que tem aquela visão que já conhece, que já sabe tudo, que recurso de multa, quando a gente fala assim, pensar é uma defesa para o órgão, primeira e segunda instância, como se fosse algo muito simples, né? E aí, falando dessa questão um pouquinho, qual que era a sua visão antes dos recursos e a sua visão depois do curso recurso de multa começando do zero que você fez? a gente acaba acomodando, né? E aí vai sempre meio que no batidão, No segue automático, tudo né? uma linha, isso. E tinha também aquela visão, não adianta muito eu me aprofundar aqui, porque eu sei que vão indeferir o recurso, tal, por mais que eu me esforce, tal. Uhum. Só que a gente vai aprendendo recursos, né? Dentro da própria legislação, ver outros caminhos que a gente achava que não tinha saída e no final o CETRAN tem reconhecido. Eu particularmente
não acreditava em julgamento deferido no CETRAN. Sim. E depois que comecei a me aprofundar, estou vendo que não é bem por aí. Eles analisam, sim, tal. Não do jeito que a gente espera, né? Sim. Mas, e o que acontece? A gente tendo essas aulas, se aprofundando, você tem argumento. Sim. Argumento legal dentro da lei que dá para rebater. Se não conseguir dentro do administrativo, no judicial, a chance de êxito é maior. Aumenta, né? Aumenta bastante. Aumenta. O leque de possibilidades você tem bem maior, um leque bem maior de opções de... Não é que a gente busca a impunidade, né? Está tentando que seja um ato legal, dentro da lei. Sim, dentro da lei, correto. E é o que eu costumo sempre falar, é o seguinte: todos os recursos são passíveis, todas as autuações são passíveis de recurso, mas nem todos os recursos são deferíveis. Isso a gente tem que ter em mente, né? E a chance de deferimento aumenta de uma forma significativa quando nós temos aí embasamento, quando nós temos realmente, vamos usar um termo, quando a gente tem bala na agulha para trocar lá com o órgão, né? Então, vai com firmeza. Isso, mostrar conhecimento, mostrar que não é uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa, usando o cliente muitas vezes de cobaia, que está indo na certeza que realmente, falando com propriedade, né? Creio que seja. E ajuda até na entrevista com o cliente, que você fala com mais firmeza, ó, é isso, aquilo, dá para fazer isso, vamos tentar aqui, vamos... Pô, a gente já vai com mais propriedade falar com o cliente. Aí já demonstra uma certa... Inclusive na entrevista também, sabendo fazer as perguntas corretas para que você possa utilizar no recurso as informações adequadas e corretas para a defesa dele, né? Isso é muito importante também, né? Mas show de bola. E entrando já no tema, né, doutor Edenilson, então a gente já fica aqui, né, essa marca de dizer que a situação dos cursos ajudam a pessoa a se capacitar e ter mais propriedade para falar tanto com o cliente quanto com o órgão, né? E aí, dentro do nosso tema hoje, então, responsabilidade civil no processo administrativo. Se der tempo, até a gente aborda algumas coisinhas no paralelo, não só do processo administrativo, mas a responsabilidade do órgão em outras questões também. Mas, falando no processo administrativo, você já tinha se atentado a isso há muito tempo? Vamos dizer aí, você falou que está há quantos anos no trânsito já mexendo com isso aí? Assim, despachante, mais ou menos uns 30 anos que eu comecei, certo. né? Nesses 30 anos aí, você tinha se atentado na responsabilidade civil dos órgãos lá atrás ou foi há pouco tempo que isso veio à sua mente? Há pouco tempo que eu usei numa ação, né? Uhum. Faz 2 anos, mais ou menos, 3 anos. Certo. E com isso eu falei, aqui acho que cabe, porque é um abuso que está acontecendo, né? Erro do órgão. Normalmente eles não admitem o erro, né? E aí, falei, vamos tentar aqui, porque era um caso bem claro, né? Sim. E até que colou, no caso. Tem outros aguardando a sentença, aí vamos ver aqui. Legal. Nesse caso aí que você usou como exemplo aí, saiu uma sentença procedente, qual que foi a situação lá? Foi processo do quê? Suspensão? Foi assim, a cliente ele fez a indicação do condutor dentro do prazo ao Detran. E veio me procurar assim para dar uma assessoria, no caso, para fazer indicação. Eu falei, ó, quando é do Detran, eles são meio enjoados, assim, de falar. Sim. Assinatura, aquelas assinaturas meio bem feia, para falar assim, a verdade. Vamos fazer assim, reconhece a firma da assinatura do proprietário e do condutor, para não ter conversa, falar, não transferi, porque a pessoa estava meio com 15 pontos. Então, era uma multa de 5 pontos. Eu falei, para não dar problema de essa multa não ser transferida, né? Fez isso, protocolou,
no Detran, pegou a cópia, como eu falei, pega um protocolo tudo certinho para não ter, para você Nenhum ter a problema. prova para fez a indicação. Uhum. Beleza. Dali uns dias ele me liga, falou, pô, você fez tudo como você pediu e veio aqui uma cartinha que tem um processo de suspensão. Então, só para eu entender, a indicação foi feita dentro do prazo. E aí, já, como você estava dando essa assessoria antes, no momento da autuação, você, inclusive, com receio da assinatura não dar uma divergência, você pediu para reconhecer firma. Exatamente. E ainda assim, essa indicação não foi aceita. Não sei por que não foi aceita e instauraram o procedimento de suspensão. Aí falei, tá com uma cópia aí do protocolo? Tá? Tava tudo na mão, falei, traz aqui. Peguei os documentos, falei, é tranquilo, né? É só apresentar a defesa ao Detran, mostrar que foi indicado e vai deferir o recurso. Vai deferir, arquivar o procedimento. Beleza. Fiz a defesa, dali uns dias. Recebi aqui indeferido. Não é possível. Vamos fazer o recurso para a Jari. Juntei todos os documentos novamente, peguei a decisão, falei, ela fala que não confere, mas tem o reconhecimento de firma, não tem o que negar. Tá claro que a Jari, a mesma coisa, devolveu, indeferiu de novo. Mandei para o CETRAN. O CETRAN também, olha, aí eles fundamentam coisa que você não pediu, nada a ver com o processo, e falar a assinatura não confere. Mas não entraram na questão do reconhecimento de firma, ou seja, o cartório com a assinatura da pessoa. Certo. Inclusive, o que acontece nas assinaturas? A assinatura nossa na carteira de habilitação, ela é bem pequena. Que reduz, né? Aí você não consegue fazer a assinatura igualzinho tá lá. Sim. E aí tá meio, você falou, reconhece firma para evitar problema. E aí o CETRAN também indeferiu o recurso, viu lá, suspensão de 6 meses. E aí, nesse caso, só para frisar uma situação, pelo que você está falando aí, além de indeferir, vamos dizer assim, a motivação da decisão não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no processo. Não entravam no mérito, no que foi alegado. Saía pela tangente, né? Sim. A assinatura não bate, mas está reconhecido o firme. Então Sim. Não tem que... Eu já me antecipei tendo a prova, né? Sim. Então, aí, até para a gente poder entrar nesse contexto do dano moral, é muito interessante a gente frisar. Então, o cidadão, ele, claro que por intermédio aí do senhor como patrono, mas ele foi para a defesa prévia, dando a possibilidade da própria autoridade de trânsito anular esse processo, arquivar esse processo. Foi para a Jari, que foi o órgão em primeira instância, recursal, e foi para o CETRAN. Então, ele passou pelas 3 fases processuais, correto? Exatamente. E aí, dentro daquela questão de que a administração pode rever os seus atos, ainda assim não foi revisto, né? Tanto pelo órgão quanto pelas instâncias recursais. Exatamente. E aí não teve outra forma a não ser o quê? Aí eu ajuizei uma ação, né? De nulidade do ato administrativo com pedido de dano moral. Certo. Tinha pedido também ressarcimento da contratação do advogado, só que isso daí não colou. Certo. Mas o dano moral foi arbitrado em R$5.000. Certo. Inclusive, deixa eu pegar aqui na sentença, a juíza colocou assim: observe-se, ademais, que a autora recorreu em todas as instâncias administrativas, buscando corrigir a evidente falha do réu, não tendo logrado êxito e sendo obrigado a ajuizar esta ação, para somente por esta via obter sucesso em um pleito que se afigurava evidentemente devido. Aí, ó. Tá grifado em negrito, né? Achei legal. Aí, ó. E aí, contratempos desta natureza não podem ser considerados meros dissabores cotidianos. A pessoa a administração teve 3 oportunidades de corrigir um erro. Perfeito. Claro, essa decisão, esse processo correu aí em Jaú mesmo, doutor Denilson? Não, em julgado especial, sim. Legal. Uma situação interessante para quem está nos assistindo, até para a gente depois de dando uma sequência, é assim,
ninguém é obrigado a esgotar as vias administrativas para poder ir para o judiciário. Então, na verdade, tem gente que corre a revelia e vai... Mas nesse caso específico do Dr. Edenilson, foi muito importante que ele fosse até a última instância administrativa no que tange ao dano moral, que ele pediu, pleiteou e conseguiu. Por quê? Porque é justamente o que a juíza falou. Deu a oportunidade para a administração rever o seu ato. Isso já está previsto na Lei 9784 de 99, salvo engano, artigo 50 lá que fala dessa questão, né? E então tem súmula do STF falando sobre isso, né, Denilson? Então, assim, deu todas as possíveis e imagináveis oportunidades, tanto para a autoridade que instaurou o processo, como para o próprio órgão julgador, os órgãos julgadores, né, que é a JAR e o CETRAN, para tentar rever esse ato, e ainda assim permaneceu. Isso realmente, ao meu ver, pelo menos, é muito acertada a decisão da magistrada, porque não pode ser considerado um mero dissabor. E aí, até fazendo um parêntese sobre isso, Edilson, eu entendo que é claro que a gente vai verificar a necessidade, uma vez que o cliente, vamos dizer assim, o pedido principal era cancelar o processo de suspensão, e isso você conseguiu fazer com maestria, né? Mas eu entendo que se isso fosse adiante realmente, talvez até um ressarcimento, porque dano moral é uma coisa e dano material é outra. O dano material, vamos dizer assim, o ressarcimento da sua prestação de serviço na via administrativa, eu entendo que não é cabível. Por quê? Porque o próprio cidadão pode recorrer. A gente sabe que ele não tem esse conhecimento e que é muito importante ele não se aventurar, ele procurar realmente um profissional, um especialista da área, mas ele tem essa possibilidade. Se ele quiser ir no órgão e recorrer, defesa prévia, JAR e CETRAN, ele tem essa possibilidade, apesar de não ter o conhecimento. Agora, quando entra na esfera judicial, precisa de um advogado, aí não tem como, né? Então ele arcou com os seus honorários aí, então eu entendo sim que deveria caber um ressarcimento de dano material nesse caso por conta dos seus honorários, né? No caso, o argumento dela foi que no juizado não precisaria de contratar advogado. Porque é aquela coisa, se não contrata a pessoa, não vai, nem o recurso administrativo é feito com técnica e tal. Uhum. E um recurso administrativo mal feito, ele vai causar efeitos no judicial. Porque... Sim. Agora, uma outra pergunta. Houve recurso inominado ou não? Não recorreram. Não recorreram? Para glorificar de pé, né? É verdade. Então transitou em julgado já. Transitou em julgado. Em execução. Porque na verdade, assim, o ideal era sempre aquela estratégia de advogado, né? Até o último minuto lá acompanhar. Porque se o órgão recorre, aí você poderia ter recorrido dessa decisão também, falando, olha, tem recurso interposto, então ele vai precisar de um advogado sim, né? Porque o juizado especial só em primeira instância, né? Então, teria... Então, já transitou em julgado. É uma informação também que a gente está conversando sobre isso há um tempo, né? Então, realmente... Um cumprimento de sentença, já. Como diz o nosso apóstolo, é para glorificar de pé mesmo, hein, meu? Exato. Dando moral de 5 mil. Isso. No caso, como que foi concedida a liminar já com a inicial, então o cliente não teve problemas de ficar impossibilitada de dirigir e tal. Que beleza, isso é importante, a liminar, né? Saiu também. Mas eu entendo também, caso não saia uma liminar, até um lucro cessantes. Com certeza. Seriam devidos. Imagine um cidadão que é motorista, depende do veículo. Ele pode ser até mandado embora por justa causa. Sim. E aí os danos são cada vez vão sendo arbitrados de acordo com essas questões aí que seriam analisadas, né? Então, um motorista profissional, que às vezes pode sofrer até uma justa causa, de forma indevida, né?
o salário que perdeu, tem toda uma situação aí, o dano moral que ia ser majorado, mais o lucro cessante realmente, né? É interessantíssimo. Uma vertente que quase ninguém aí entra nessa questão, né, doutor Edenilson? É muito difícil da gente ver as pessoas entrarem nessa questão do dano moral, né? Isso. Então, e veja que eu mesmo aqui em São Paulo, eu já pedi algumas vezes e recebi sentenças sendo julgadas improcedentes. Como a questão também decorre do quê? De recurso. Então, vamos supor, a gente consegue anular um processo administrativo, mas não consegue o dano moral. Eu sou uma pessoa muito transparente com o cliente e eu deixo bem claro, olha, o processo nós anulamos. Eu entendo que você tem direito a um dano moral, mas aí precisa recorrer disso aí. Mas se a gente perder, se houver a chance de perder, tem a sucumbência. Então, eu deixo muito claro isso para o cliente. Então, alguns casos que eu peguei, eu não levei adiante por conta de uma opção do cliente. Ah, doutor, já resolveu o meu problema. Mas essa é a típica tese que nós devemos aí sempre martelar. Assim como o Isaac falou logo na primeira live que a gente compartilhou, né? Da questão de uma decisão que era adotada de uma forma lá no Colégio Recursal de Bauru e que depois o colegiado lá mudou o entendimento, né? Então, a gente tem que frisar. Inclusive, essa questão do dano material, numa próxima, bata na tecla de novo, porque é muito plausível, né? Tem fundamento essa questão, né? Então, é bem legal, né? Mas é show de bola. Isso vai fazendo com que seu nome vá se propagando aí pela cidade, né, Denilson? Ajuda, né? Sempre. Porque o próprio cliente vai falar, pô, meu, o cara cancelou minha suspensão e ainda ganhei o dano moral, né? Então acaba que é o melhor cartão de visita esse aí, né? Exato, a melhor propaganda que tem é a boca, né? É verdade. O serviço bem feito, ele é recomendado. Verdade. E isso acontece corriqueiramente aí na sua região, de você ver erros da administração que acabam gerando dano moral ou é elefante branco? Até essa decisão acontecia direto. Eu tô com vários casos no CETRAN que eu tô torcendo pro CETRAN indeferir também, porque... Entendi. É a mesma coisa, eu preciso resolver uma coisa. Se eu posso resolver em Jaú, por que eu vou para Bauru? E por que tenho aqui para São Paulo? É um caminho que você tem que... Então, se tá fácil resolver aqui, vamos resolver aqui. Temos trabalho, então, já que o trabalho está feito, vamos até o final agora. Sim. No caso tenho vários casos lá, a pessoa teve os recursos deferidos no DSV, só que o DSV teve uma época que estava com um problema de cadastramento, então você mandava o recurso, demorava para cadastrar, eles lançavam uma pontuação e tem um processo lá no CETRAN que 7 autuações foram canceladas, mas tem um processo de suspensão. Estou aguardando a decisão do CETRAN. Entendi. A autuação foi cancelada e a suspensão foi instaurada. Aí o DETRAN mantém, a Jari mantém. Eu estou mostrando que foi cancelado. Eles não, é difícil. Rapaz, isso é uma situação complicadíssima, porque fere todo o ordenamento jurídico de trânsito, né? Nosso regime administrativo aqui fere, porque é muito claro a questão do efeito suspensivo. Isso acontece por quê? Porque o órgão não dá o efeito suspensivo, né? Então, hoje eu creio que DR, salvo engano, o DR está dando o efeito suspensivo nas autuações. Mas vários órgãos não dão efeito suspensivo. Então, para você que está aí nos assistindo, uma dica muito boa aí nessa questão. Por quê? A pessoa recorre da autuação, recorre faz a defesa da autuação, recorre em primeira e em segunda instância. Enquanto não se esgotar os meios na via administrativa, a pontuação não pode ser inserida no RENASH. Isso está lá no artigo 290, parágrafo único do CTB. Mas ainda assim ela é inserida, mesmo em recurso. Foi isso que aconteceu, né, Denilson? Pelo que eu entendi. Exato. E aí, deferido o recurso da multa, a pontuação já tinha sido inserida e já foi instaurada uma suspensão. E aí chega defesa prévia, Jari, e o povo indefere um recurso, uma defesa, um recurso,
de uma pontuação que nem deveria ter existido, né? Então isso é um absurdo, né? É de arrepiar esse tipo de coisa, porque e realmente vamos aguardar, olhando pelo lado, o lado, vamos dizer assim, quanto sociedade, quanto operador do direito, tomara que o CETRAN corrija essa falha. Agora, olhando o lado profissional como advogado, se ele indeferir, para você é bom, porque você vai para o judiciário, além de conseguir cancelar, é claro que a gente não consegue dar certeza de nada nunca, né, doutor? Acho que uma das coisas que nós, advogados, temos que ter sempre olha, a chance é grande, a probabilidade é muito boa, né? Mas nós não podemos dar 100%, né, garantia, né? Mas as chances, além de ser boa de cancelar o processo, vão ser boas também para conseguir mais uma indenização aí por dano moral, né? Então, estratégias que a gente tem que ter aí no dia a dia, né? E eu digo, doutor, você quer mencionar mais algum exemplo, alguma coisa aí? Só para... Não, eu tenho um caso, tipo, a pessoa tem outros 2, 3 processos, o condutor foi identificado no momento da abordagem. Outro exemplo. Não, a alcoolemia acho que foi cancelada, mas do mesmo cliente tem 2 procedimentos. Um de alcoolemia, que era outro condutor, e outras infrações que no conjunto totalizaram 20 pontos. Certo. A da alcoolemia, eu acho que é uma outra Jari, a Jari cancelou. O do acúmulo de pontos não cancelou, está no CETRAN. E foi identificado. Só que a pessoa acha que não tem carta, CNH, aí o sistema, não é problema nosso, né? Por uma falha, lança o proprietário. No proprietário. Tem uns 2, 3 casos assim. Então... Mas ainda assim, no recurso, o julgador tem que analisar lá e falar, realmente é uma falha. E é justamente isso. O ato administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade, ela é relativa. E então o ato pode ser anulado pelo próprio poder administrativo, né? Pelo órgão, pela administração pública. Através do quê? Da revisão, né? Então, ele pode rever o seu ato, o princípio da autotutela, que não tem sido aplicado, né? Então, essa é uma questão... Protocolo é um pedido de autotutela, eles entendem que é recurso. Cadastra o sistema como recurso, né? O grande problema é que eles, para tentar ser eficiente, eles organizam um protocolo de serviço, né? Sim. E saiu daquela linha ali... Aí não sabe o que fazer. Aí, ferrou. Eu não sei se o Dr. José Luiz Rigamonte está ainda aí na live, mas ele é uma das pessoas que a gente conversando lá, né? Muitas vezes aqui no Detran Armênia, ele ia protocolar um requerimento e aí a pessoa cadastrou como recurso a Jari. E aí ele começou lá, não é recurso, é requerimento, não é recurso. E ele, o doutor tá por aí, Rigamonte, tá por aí. E aí, de tanto de que ele bateu na tecla lá, quando ele vai lá, ele já chega lá e fala, já sabe, né? É requerimento. E aí a menina teve que correr atrás lá para onde que eu mando isso? É justamente, sai fora do fluxograma deles lá, eles já não sabem mais o que fazer, né? Então, aí agora, quando ele chega lá, é requerimento. Aí eles já sabem para onde encaminhar e como adotar a providência. Mas até então, quantas falhas que não acontecem por aí? Ainda esses dias eu estava conversando com o doutor Rodrigo Gontan, que vai ser, inclusive, a live de sexta-feira vai ser com ele. Ele fez um protocolo de uma autotutela, um requerimento, e entrou como recurso. É muito comum isso aí, né? E essa questão de infração de responsabilidade, igual você falou, condutor qualificado, né? Acontece bastante. Até outra dica para quem nos assiste é essa questão aí. Vamos supor, uma cassação que foi instaurada de uma infração que é de responsabilidade do proprietário. E aí o condutor foi qualificado no auto de infração, mas a pontuação foi para o proprietário, mas ele não estava conduzindo o veículo, então não cabe uma cassação aí. E você apresenta defesa prévia, apresenta recurso a Jari, e muitas vezes até o CETRAN, e os recursos são indeferidos, né? Então essa é uma situação que acontece bastante,
E se esgotar a via administrativa, deu a oportunidade da administração, seja o próprio órgão, seja o órgão julgador, a rever esse ato, e esse ato for mantido, é outro caso típico aí de que cabe aí uma indenização por dano moral, né? Uma responsabilidade civil. Quando fica demonstrado o erro, claro, né? Isso aí, sim. Aí é possível uma indenização, né? Sim. E uma situação interessante, o Edenilson, que eu sempre gosto de frisar, é o seguinte: desta forma, você colaborou com um trânsito melhor na sua cidade e talvez até no estado. Sabe por quê? Uma coisa que você falou aí que eu marquei aqui. Depois dessa ação, mudou um pouquinho a situação aí. Os deferimentos na defesa prévia já começaram a aparecer, então melhorou o serviço, né? Eu acho que então, porque as decisões eram meio que padrão. Sim. Você via a mesma resposta para todo quanto é tipo de... Seria o mesmo remédio para todo tipo de doença, né? Então, sim. Começou a mudar. Então, sim. Isso é muito importante. Porque, na verdade, assim, algumas pessoas nos veem quando falar, pô, cancelou um processo ganhando dano moral, trânsito seguro, para a administração, trânsito seguro é isso aqui, ó. Pau no condutor, vamos fiscalizar, vamos autuar, vamos aplicar penalidade. Mas um cancelamento de uma penalidade equivocada, como foi no seu caso aí, isso aí também ajuda para um trânsito seguro. Porque mostra para a administração que o seu servidor, ele não é conhecedor da matéria e que ele precisa de capacitação. E a administração vai começar a fazer o quê? Capacitar. Ou se ele é capacitado, pelo menos ele vai começar a dar uma atenção adequada aos processos, às suas decisões. E aí é aquele lado que a gente falou. Como advogado, talvez o lucro seria um pouquinho maior indo para o judiciário, como nesse caso aí um dano moral. Mas, ao mesmo tempo, pensando num trânsito seguro, isso colaborou muito. As decisões estão sendo diferentes a partir de então, né? E de um certo modo, isso acaba também, apesar de você não ganhar o dano moral, a sua mão de obra é muito mais curta. Então, você ganha em um curto período de tempo, né? Então, gira. Trabalho, né? Então, o negócio gira bem, né? E é importante que todos saiam beneficiados. A administração que faz aquilo que ela tem que fazer, o cidadão que é penalizado quando ele é penalizado é porque realmente houve um motivo, e aquele que é cancelado também foi feita a justiça, né? Então, defendeu-se aí a legalidade do ato, né? Inclusive, eu até acho que mandei para você aquela parecer, uma manifestação da Procuradoria do Detran. Sim. Eles estão preocupados com o aumento de demandas judiciais. Por quê? Porque os órgãos administrativos também não colaboram. Sim. Coisa que poderia evitar de chegar até lá, então acho que talvez seja por isso que... Legal. E antigamente, então um agravante aí, porque até um tempo atrás, a suspensão mínima era 1 mês. Hoje são 6 meses. 6. 1 mês, o cidadão se conseguia, ele pegava, encaixava nas férias, dava um jeito, mas 6 meses sem a habilitação no mínimo é traumático. É verdade. E hoje até nessa situação de que a CNH não é mais um luxo, né? Uma necessidade, 6 meses sem a carteira fica complicado realmente, né? Muito difícil. E aí até, falando sobre responsabilidade civil, um dos temas que eu abordo muito, e abordava muito nas aulas que eu ministrei para os agentes de trânsito também, são questões relacionadas não diretamente ao processo administrativo, mas que acaba entrando nessa questão do trânsito também, são buracos na via, por exemplo, que gera um acidente de trânsito, né? Então, por conta de um buraco na via, uma via mal sinalizada ou talvez sem sinalização, uma obra na via que não está sinalizada adequadamente. Quantas e quantas vezes eu não vi situações desse tipo aí, né? E eu duvido que você não tenha passado
em uma calçada com um buraco lá numa calçada que o cidadão pedestre ele tem que desviar, muitas vezes ir para o leito da via lá, da pista, e voltar para a calçada, né? E tudo isso... Calçada e a própria pista, né? Aqui em Leão que tem de buraco. Muito, né? Até esses dias eu entrei com um processo contra a prefeitura aqui. Uhum. Um colega, ele estourou a roda num buraco. Uhum. E a fundamentação normalmente seria no artigo 37 da Constituição. Sim. 33 do Código Civil, 186, 927, né? Sim. Mas um detalhe é que no Código de Trânsito, que no primeiro curso que eu fiz, você citou a responsabilidade dos órgãos. Sim. Contra a via, né? E eu usei aquilo lá na ação e foi procedente. Foi procedente também. A prefeitura vai ter que ressarcir os danos do Justamente. Por isso que eu falo, muitas vezes, eu até falando esse gancho que você deu aí, do curso de recurso de multa começando do zero, eu invisto, eu não vou nem falar que eu perco, né? Eu invisto, eu creio que umas 2 a 3 horas iniciais, passando alguns conceitos, desde o preceito constitucional, até todo o espírito da norma do CTB, né? E aí eu trato aí dos princípios que estão inseridos no CTB. E isso é importantíssimo. A questão de você saber a essência da norma. Se você sabe quais são os princípios, a essência da norma, você vai saber direcionar a questão. O próprio Alessandro Trigilio, na live passada, ele falou da exposição dos motivos do CTB, né? O porquê que o CTB foi criado. E é justamente isso. Por quê? A essência da norma é a proteção à vida, que é um dos princípios lá, princípio da prioridade e a defesa da vida. E isso é tão importante que se na omissão, então no caso, ação, omissão ou erro na execução, ele responde objetivamente. Olha a importância. Então, objetivo, responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa. E é justamente isso aí, quase ninguém usa, né? Então, para você que está aí também nos assistindo, muito importante essa questão. Quem nunca viu aí um buraco na via, um acidente que foi causado por buraco na via, falta de sinalização, o órgão responde por tudo isso aí, né? Casos de acidente que isso é geralmente mais rodovia, né? Acidente em rodovia que algum líquido que vazou do veículo lá, seja óleo ou qualquer outra substância que está lá na via, e o agente libera. Animal na via, justamente. Até um pedrisquinho, isso é até interessante. Uma pedrinha que tem lá na via lá e que trinca seu para-brisa, o órgão responde por isso. Inclusive, nesses casos aí, se você abrir uma ocorrência na hora lá, chamar a concessionária, aí até na via administrativa, pelo menos aqui em São Paulo, é fácil o ressarcimento desse tipo de coisa, né? Mas para ver que é muito importante isso aí. Mas que legal, pô. Então você conseguiu também essa questão do ressarcimento por conta de um buraco na via. Inclusive nas rodovias, que são as concessionárias, né, elas respondem como se fosse o próprio Estado, né? Sim, porque aí tem são equiparadas, né? É isso aí mesmo. Uma outra questão interessante, que eu acho até legal da gente falar, é que algumas pessoas ficam assim, poxa vida, aquele agente me autuou, vamos dar um exemplo genérico aqui, ele lavrou um auto equivocado aqui e me prejudicou, vou processar aquele agente, né? Aí aquele negócio de personalizar na figura do agente, né? E na pessoa do agente, vamos dizer assim, né? E muito bom que se deixe claro que, na verdade, o agente, no momento ali da fiscalização ou no momento da instauração de um processo de forma equivocada, ele está investido do poder público. Então, o nosso problema não é com a pessoa do agente, e sim com a administração, né? Então, sempre quem vai responder nessas ações, nesse dano moral, é a administração. E ela, por si só, se ela entender que houve um equívoco de um dos seus agentes, ela vai apurar através de uma sindicância e entra com uma ação de regresso lá contra a pessoa, se for o caso, né, Denilson? Exato.
Mas Então, como é o que eu falei, como eles traçam um caminho, o pessoal também ele fica meio engessado, eles não podem sair muito do que eles falam. Então eles só sim, cumprem ordem, né? sim, cumpre ordem, é verdade. É que Quatro é carinhos, muito comum, né, da pessoa, não, eu quero processar aquele agente, eu quero fazer não e persegue, você fala, sim, não, não é. quer, E não aí a quer. gente tem que saber distinguir quando é hora de reclamar da pessoa, quando é hora de reclamar do órgão, né, para o órgão. Mas é Exato. isso aí. E show de bola, Denilson. Então, e como é que tá a sua situação? Quantos cursos você fez aqui em São Paulo? Vamos lá, primeiro. Quantos quilômetros são de Jaú até São Paulo aqui? Há uns 300 quilômetros. Quantos cursos você veio de Jaú para São Paulo fazer com a gente aqui? Fiz 3 cursos. 3 cursos, né? Vocês O vão curso, começando do zero, suspensão e a lei seca, né? isso, Legal. exatamente. E abriu a mente, depois que você fez esses cursos aí, abriu a mente para alguma coisa? Melhorou a sua situação? Com certeza, melhorou e muito, porque é o que eu falei. Além de ver coisas que eu nem imaginava, serviu para o próprio critério meu de pesquisa daí em diante mudou. Sim, Tipo, aquela própria, até na sua live sobre multas por radar, sim, até você citou um caso que eu consegui aqui, sim. foi pesquisando, utilizando os métodos de pesquisa que eu aprendi com você, com os amigos nos cursos, né? Essa de Eu olhei radar lá, aí, como é que foi mesmo, Edenilson? aqui em Jaú tem um radar fixo numa descida. E aí o pessoal passa a 90 por hora ali. Aí continua a descida, logo em seguida o pessoal solta o carro. Só que Uhum, 1,5 km mais ou menos para frente, embaixo de um pontilhão, sempre tem a viatura policial ali com o radar portátil. sim, E aí normalmente pega, porque a pessoa passou 90 no radar e solta. E pega ali. Aí entendi. eu olhei, porrada, que a resolução 396 proíbe a autuação nesse local, só a partir de 2 quilômetros, né? Sim. E aí era um caso de suspensão também, e na suspensão uma das multas era essa. Ele A tinha vindo com distância entre o fixo e o portátil não estava obedecendo os 2 quilômetros. estava abaixo de 2 quilômetros. Uhum. E aí eu consegui anular também o procedimento administrativo da suspensão no judiciário por conta dessa multa que estava indevida. Olha só, você vê, ó, em uma horinha aqui, quanta coisa, quanta dica a gente já não passou para a galera aí, né? Então, a questão do dano moral que deu certo, a questão dessa situação do buraco na via, várias dicas aí de como proceder, e agora mais uma aí do radar, da distância. Então, na verdade, aí você está sendo muito bem sucedido aí nessa questão do trânsito aí, hein, Denis? Sim, estamos tentando, né? É isso Sempre aí. melhorando. Até essa quarentena está servindo para estudar bastante, assistir bastante live. Até teve um domingo aí, minha esposa falou, nossa, tá assistindo live de novo, porque eu vou vendo. Descansa um pouco. Eu falei, não, mas tranquilo, assistir Lembra? Faustão, não dá, né? Então vamos assistir Lembra a alguma coisa. piadinha? Lembra a piadinha que eu falei que minha esposa pergunta: que tanto você faz aí nesse celular? É mais ou menos isso aí, né? Tá? Exatamente. Na sexta-feira, aquela reunião lá acho que da UAB de São Miguel, não foi? Uhum, sim, Estava assistindo e fazendo umas outras coisas aqui, só escutando, né? sim. Aí, de repente, a hora que você falou, boa tarde, Ademir, eu falei, nossa, live da Ademir, pensei na hora. A hora que eu ouvi, falei, nós tá participando aqui também, né? Estava participando lá. Sobre os limites da publicidade, né? Foi promovida pela minha subseção e um tema de suma importância para a gente, né? Então eu acabei participando lá e Eu assisti, foi legal. prestigiando. Mas é isso aí, meu amigo. Fico feliz, estou muito satisfeito. E para a gente encerrar, deixa eu te perguntar uma situação. Hoje o seu escritório, a sua atuação, ela é 100% voltada para o trânsito? Você pega algumas outras demandas? É mais trânsito do que as outras demandas? Como é que está isso aí? Não está 100% no trânsito. É mais trânsito, mas não está 100%. Eu estou tentando só ficar no trânsito também. Certo. Porque especializando, igual o Dr. Fábio, né? Doutor Eduardo. Eduardo. É o melhor caminho.
A gente usa o próprio Isaac, ele tem mostrado isso daí, que com a especialização o sucesso é maior, porque você... Mas a demanda de trânsito vem aumentando aí gradativamente. Sim, acaba aumentando. Até pelo resultado, né, Denilson? O resultado vai chegando, né? As pessoas vão indicando, então é uma consequência. Ele não fica só no nosso cliente, aí vem um parente, um amigo, sempre. E eu sempre faço essa pergunta, às vezes a pessoa aparece lá, eu falei, quem que mandou? O fulano, que você trabalhou para ele, fez um caso. Então, isso é importante. É uma das melhores propagandas, né? Sim, com certeza. Eu nunca tive placa aqui no escritório, né? A indicação acho que era um dos principais das principais formas aqui que eu tinha de cliente. Sempre foi mais a indicação realmente. Isso é muito bom. E agora o marketing digital, né? Então, até falando sobre marketing digital, deixa seus contatos aí, vê. Nós estamos aí para 3 minutos aí para encerrar, né? Eu já vou aproveitar para te agradecer essa oportunidade de você estar aqui com a gente, transmitindo esse conhecimento que foi muito bom, importante da turma entender. Eu acho que essas lives têm mostrado que vale a pena investir na área, que o conhecimento é importante para poder obter o sucesso. Aqueles que falam não conseguir, só indefere, é porque talvez falte alguma coisa aí, alguma pecinha, alguma engrenagem que não está ali encaixada direitinho, né? Então, obrigado, cara, primeiro, muito obrigado por fazer parte da nossa família Trânsito na Prática, por acreditar naquilo que a gente fala. Eu sempre digo, né, 300 quilômetros de distância, né, e veio para São Paulo, longe da família, passar aí um final de semana com a gente aqui por 3 vezes, né? Então, é um peso, é uma responsabilidade tão grande que você não imagina. Então, eu espero que realmente isso esteja te ajudando aí no seu dia a dia. É um prazer dizer que você, poder falar aqui que você é meu amigo, que a gente teve essa oportunidade de se conhecer. Espero que isso continue assim e que cresça essa amizade cada vez mais, tá bom? Obrigado por tudo aí. E deixa seus contatos aí, fala um pouquinho para a gente finalizar aí. O que você... a sua expectativa no trânsito, o que você pensa agora de 2020, para finalizar aí. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço aí a presença dos colegas, a minha irmã acho que ainda também está prestigiando aí. Legal. E os meus contatos no Facebook, Instagram é Edenilson Lima ADV, o WhatsApp é o 14981495678, acho que a maioria do grupo tem, né? Sim. E espero que essa quarentena passe quanto antes, né? Vamos ter as precauções. Na sequência, acredito que vai ter muito serviço. Vai. Vamos. Porque o órgão utilizar teses estudadas agora durante esse período para fazer. O órgão não parou, na verdade, né? Ele está fechado para o público, mas a fiscalização continua, principalmente a eletrônica, né? Então é algo que a demanda que está, na verdade, ela está reprimindo, né? Não é que não tem demanda, ela tem, mas está reprimida. E quando vir, ela vai vir de uma vez aí, certamente. Né? Essa decisão lá de Ribeirão Preto, que suspendeu os efeitos da deliberação 185, se tornar definitiva, vai dar... Pano para nós. Ter muita tese para anular tudo. Tem muita tese. Eu estou criando aqui, eu estou marcando no caderninho as teses nascidas na pandemia aqui, para a gente discutir logo mais aí. Tá bom? Então, mas é isso aí. Estamos a 30 segundos de encerrar, Denilson. Obrigado mais uma vez. Eu espero que você tenha curtido isso aí. Espero que tenha te ajudado aí. Eu dou uma gaguejada que não estamos acostumados. Não, foi super tranquilo. Muito obrigado. O convite já fica aí feito para uma próxima, tá bom? E é isso aí. Tá joia? Um abraço. Obrigado, Valeu. gente. Um abraço aí. Até a próxima. Quarta-feira tamo junto de novo aí. Até logo. Até logo. E aí, gostou da live? Espero que sim.
Foi 1 hora aí de bate-papo descontraído, mas de muito aprendizado. Até eu confesso que aprendi bastante com o Dr. Edenilson nessa live de hoje. Oportunidade única para que você adquira esse conhecimento e coloque em prática aí no seu dia a dia, tá ok? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu essa live, você então vai dar um joinha aí pra gente, dá um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas aí que você entende que realmente precisam dessa informação, tá ok? Um forte abraço do professor Ademir e até a próxima!